Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Operação Lava Jato completa 3 anos, na semana em que o Procurador-Geral da República pede ao Supremo a abertura de 83 inquéritos contra políticos de vários partidos. Lista de Janot paralisa o Congresso. A desigualdade entre homens e mulheres é assunto em sala de aula. A ONG leva escolas de todo o país à discussão sobre igualdade e respeito. O governo Temer enfrenta primeiro teste de concessões com leilão dos aeroportos de 4 capitais. 3 grupos internacionais demonstraram interesse. O governo pretende arrecadar 3,7 bilhões de reais. Grávidas que trabalham adiam a licença maternidade para se manter ativas e não perder o emprego. Mas é preciso cuidado para que a atividade profissional não atrapalhe a gestação. O Brasil já registra quase 400 casos confirmados de febre amarela nesse início de ano. Rio de Janeiro anuncia a primeira morte pela doença no estado. Tensão na França com a explosão de carta-bomba enviada ao escritório do FMI em Paris. O atentado ocorre um dia depois de um pacote explosivo ter sido encontrado no prédio do ministro das Finanças da Alemanha. A desigualdade entre homens e mulheres tem consequências graves que vão do reconhecimento profissional à violência. Uma atividade em escolas de todo o Brasil leva essa discussão para a sala de aula em busca de uma sociedade um pouco mais justa. Ser carinhoso é coisa de menino ou de menina? Igor e Raul sabem a resposta. É coisa de criança. As pessoas se relacionam assim, elas querem se tocar. Se emocionar, você toca, você acolhe, você contorna. Independe se é menino ou menino. Isso tem que estar na sala de aula, ninguém pode estranhar como eles não estranharam e isso acontece naturalmente. Essa turma tem entre 4 e 5 anos. Mas nessa escola, desde os 2, quando eles chegam, já aprendem que o mais importante é respeitar o outro e não ferir os sentimentos dele. E não importa se é menino ou menina. É para não machucar as pessoas. Na escola, as crianças aprendem também a conviver. A ONG Plan Brasil trabalha em parceria com colégios públicos e privados de todo o Brasil formas de discutir e refletir com as crianças sobre os papéis e direitos das pessoas, independentemente do gênero. Para uma mudança de longo prazo e para uma mudança cultural, o que você precisa fazer precisa ser feito na infância para você ter melhores resultados. Um brincar livre, né, assim, que não favoreça ou afirme essas diferenças, mas que as crianças possam brincar livremente e que na brincadeira também a igualdade possa aparecer, que meninas possam ser mais valentes e meninos possam ser mais sensíveis. As lições ultrapassam a sala de aula e, aos poucos, a família toda pode repensar padrões. Eu diria que precisa de reflexão de uma sociedade para que isso não se reproduza, porque a reprodução também é sutil. Gravidez e trabalho combinam. Se a mulher se sente bem e a atividade profissional não coloca em risco a saúde da mãe e do bebê. 6 meses de gestação saudável e pacientes bem atendidos. Como uma grávida consciente e profissional comprometida, Giovana sabe bem que precisa ser cautelosa. Tem que usar máscara, luva, tem que estar sempre com o jaleco fechado. Depois lavar muito bem as mãos, os braços. Gravidez não é doença, e sim uma condição especial. Manter a rotina durante a gestação, desde que não haja contraindicação médica, é bom inclusive para reduzir aquela ansiedade muito comum neste período. Para preservar a segurança da futura mãe e do bebê, alguns cuidados são importantes, principalmente para aquelas mulheres que desempenham atividades com mais risco. Aquelas que exigem algum tipo de esforço físico, né? E é importante que ela saiba que se ela tiver algum risco de um trabalho de parto prematuro, ou se aquela atividade for inadequada para uma gestante, ela tem o direito de ser transferida para alguma outra área. Para as que trabalham sentadas, a recomendação é se levantar e caminhar a cada hora. Evitar movimentos repetitivos é uma boa, já que gestantes têm mais propensão a dores nas articulações. Dirigir pode, mas com muito cuidado, pois é normal a grávida ter perda de atenção. Atividade física sem impacto faz bem, sempre com orientação médica. Se ela não fizer um fortalecimento, um alongamento adequado, ela pode sofrer com dores musculares, alterações posturais, dores nas costas, né? O trabalho de parto, como o nome mesmo diz, ele é bastante exaustivo. Então, se ela fizer uma atividade física que ela tenha mais preparo para esse momento, ela vai levar esse momento com mais facilidade.
E vamos lembrar que a gente está em um momento de crise, há grávidas que se veem obrigadas a assumir certos riscos para não perder o emprego. O bem-estar da mãe e do bebê deve estar em primeiro lugar para as empresas. Qualquer forma de intimidação ou ameaça pode e deve ser denunciado ao Departamento de Recursos Humanos ou à Justiça do Trabalho. E como disse a médica na reportagem, a transferência de setor é um direito da gestante. Se você tem se sentido muito cansado ultimamente, saiba que não está sozinho. Quase todos os brasileiros têm a mesma percepção. O excesso ou a falta de trabalho, dormir pouco, deixar o lazer e atividade física de lado provocam a estafa física e mental. Por isso, os médicos indicam, pense no sono e no exercício, não como luxo, mas como necessidade. Correria no dia a dia e pouco tempo para descansar. Eu acho que eu já acordo cansada. Mais do que cansado, bem exausto. A pressão das responsabilidades diárias, tanto profissionais como pessoais. Até a gente chegar no trabalho, muito trânsito, ônibus cheio, a gente vem em pé e aí você já chega no trabalho às vezes um pouco cansada e a hora que sai tem toda a volta para casa que também demora. Então a hora que a gente chega em casa eu estou exausta. Segundo pesquisa do Ibope, 98% dos brasileiros se sentem cansados. Já 61% dos entrevistados admitiram estar exaustos. Para os médicos, um dos principais motivos dessa fadiga é o sedentarismo. Se você não faz exercício físico, você vai reduzindo a sua capacidade cardiovascular e você vai cansando com facilidade. Mas existe também um aspecto psíquico, então um aspecto psicológico, em que o sedentarismo ele é um fator de risco para causar redução da motivação, redução da concentração. Então, para fazer qualquer coisa fica muito difícil, fica muito dispendioso e isso gera cansaço. Se livrar do cansaço é possível. A dona Marinalda dá a dica. 3 vezes na semana eu caminho. Nado há 20 anos. E isso é algo que nos ajuda muito, né, para estarmos bem melhor, né, no nosso dia a dia. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. Aeroportos de 4 capitais foram a leilão agora de manhã, entre eles o menor e o mais mal avaliado pelos passageiros. E o Brasil já registra quase 400 casos confirmados de febre amarela nesse início de ano. O Rio de Janeiro anunciou a primeira morte pela doença no estado. O caso foi registrado em Casimiro de Abreu, no interior. O paciente contraiu febre amarela no próprio município. O Rio de Janeiro está cercado pelos estados mais afetados pela doença, que são Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. O último balanço do Ministério da Saúde mostra que o país teve 1.538 notificações de febre amarela. 396 casos foram confirmados e 598 estão sob investigação. Até o momento também houve 134 mortes causadas pela doença confirmadas. O governo de Minas Gerais dá 7 dias de prazo para a mineradora Vale apresentar um plano com ações para a limpeza e recuperação da área afetada pelo vazamento de rejeitos de mineração, provocado pelo rompimento de uma tubulação da empresa. O vazamento afetou rios nos municípios de Itabirito, Ouro Preto e Congonhas, na região central do estado. Leilão dos aeroportos de Florianópolis, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre, que pertenciam à Infraero e estão sendo privatizados, acontece nesta quinta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo. Os 4 aeroportos respondem por 11% do movimento de passageiros no Brasil. O governo federal pretende arrecadar pelo menos 750 milhões de reais com a venda. Entre os aeroportos, os de Fortaleza, o mais movimentado, e o de Salvador, o pior avaliado pelos passageiros, ainda tem obras inacabadas da Copa do Mundo. Já os de Florianópolis, o menor dos 4, e o de Porto Alegre precisam de obras para aumentar os terminais e as pistas de pouso. Quem comprar terá que investir cerca de 7 bilhões de reais na modernização dos terminais. E o leilão dos 4 aeroportos terminou agora há pouco na BMF Bovespa em São Paulo. O governo conseguiu arrecadar 3 bilhões e 700 milhões de reais. 3 consórcios estrangeiros participaram. O alemão Fraport levou os aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre. O suíço Zurich International ficou com o aeroporto de Florianópolis e o francês Vinci Airports arrematou o aeroporto de Salvador. O governo de São Paulo anuncia um mega mutirão da saúde que prevê a realização de 5.000 cirurgias e 40 mil exames para reduzir a fila de espera na rede pública do estado.
O Mega Mutirão acontece do dia 18 ao dia 25 de março em todo o estado. Cerca de 150 hospitais estaduais, centros de saúde e AMES terão agendas extras para antecipar consultas, exames e cirurgias. A iniciativa também prevê ações preventivas. O objetivo é reduzir as filas de espera no sistema de saúde. Nós vamos fazer o maior mutirão de saúde da história de São Paulo, porque nós vamos incluir a capital, a região metropolitana de São Paulo, o litoral e o interior do estado. Estão incluídos 150 equipamentos de saúde, os nossos 93 hospitais, os centros de referência e 55 AMES. O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, disse que as manifestações contra a proposta não mudam nada. Os colegas parecem não concordar. Já apresentaram mais de uma centena de emendas ao projeto. A base aliada quer que o presidente Michel Temer assuma pessoalmente a defesa da reforma junto à população, mesmo que isso traga uma repercussão negativa. Uma campanha publicitária encomendada pelo governo com recursos públicos foi suspensa pela Justiça. Com as manifestações ontem, Temer defendeu a proposta publicamente. Em São Paulo, depois da paralisação de ônibus e metrô pela manhã, a concentração à tarde contra as propostas do governo para as reformas da Previdência e Trabalhista foi na Avenida Paulista. Eu estou perto da minha aposentadoria, 27 anos em sala de aula e agora vem uma reforma que vai me colocar mais 15 anos em sala de aula. Os organizadores estimaram 350 mil pessoas. A Polícia Militar não divulgou estimativa. À noite, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Paulista, subiu no carro de som e atacou as reformas. O golpe dado neste país foi para colocar um cidadão sem nenhuma legitimidade, para acabar com as conquistas da classe trabalhadora ao longo de anos e anos e anos, com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência Social. Manifestações contra as reformas foram organizadas em todas as capitais pelo país. Em Belo Horizonte também houve paralisação do metrô. Os ônibus circularam normalmente. No centro houve um ato na Praça da Estação. Pelo menos 15 categorias, entre elas de professores e servidores da saúde, participaram do protesto. No Rio de Janeiro, os transportes funcionaram normalmente. Um grupo de portuários fechou um trecho da Avenida Brasil, o que provocou trânsito intenso no centro da cidade. 60 escolas particulares não funcionaram. À noite, a polícia lançou bombas de gás para dispersar os manifestantes. Em Brasília, grupos do MST e do MTST invadiram o Ministério da Fazenda no início da manhã. Vidraças foram quebradas. O protesto contou com cerca de 2.000 pessoas. Cruzes foram colocadas em frente ao gramado do Congresso Nacional. O presidente Michel Temer afirmou que a reforma na Previdência é necessária para garantir as aposentadorias. Para salvar os benefícios dos aposentados de hoje e dos jovens que se aposentarão amanhã. Isso, meus amigos, parece uma coisa... Será que é para tirar direitos de pessoas? Em primeiro lugar, não vai tirar direito de ninguém. Quem tem direito já adquirido, ainda que esteja no trabalho, não vai perder nada do que tem. Dias de tensão no Congresso depois da entrega da lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, com centenas de pedidos de investigação. Hoje houve um novo vazamento indicando que há 10 governadores na lista. Clima de recesso em pleno mês de março. Nenhum projeto importante foi colocado em votação nos plenários da Câmara e do Senado. O ritmo lento ajudou a atrasar ainda mais a escolha dos novos integrantes das comissões permanentes daqui da Câmara, como Saúde, Educação e Finanças. Elas ainda não começaram a funcionar neste ano. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, afirmou que se não houver um acordo sobre a indicação dos nomes, ele vai instalar as comissões na próxima semana. Os poucos parlamentares que circulavam pelos corredores atribuíram esse esvaziamento à lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Alguns diziam que isso não ia afetar a Câmara, e é claro que afetou. Seria até estranho que não afetasse, porque não é normal ter dezenas de membros de um poder com um pedido de abertura de inquérito a respeito deles. O presidente do Senado tentou manter o tom de tranquilidade. A Justiça vai cuidar da Justiça e a Casa vai cuidar
daquilo que nós precisamos fazer, que são as reformas. Os 320 pedidos de investigação de Janot foram enviados ao Supremo Tribunal Federal. Eles surgiram a partir dos 77 depoimentos de delatores ligados a Odebrecht e também a Braskem. Os procuradores pediram abertura de 83 inquéritos no STF. Já se sabe que os delatores citaram pelo menos 170 políticos com foro privilegiado, incluindo 10 governadores. Esses casos serão avaliados pelo Superior Tribunal de Justiça. Os nomes da maioria dos envolvidos ainda estão sob sigilo. Toda essa tensão em Brasília é produto da Operação Lava Jato, considerada uma das maiores de combate à corrupção no país e que completa 3 anos nessa semana. Políticos de vários partidos e empresários são os principais alvos das investigações, que contaram com mais de 80 acordos de delação premiada e mais de 150 de cooperação internacional. 89 pessoas foram condenadas até agora. As investigações revelaram um desvio de pelo menos 38 bilhões de reais, dos quais 10 bilhões voltaram para os cofres públicos. O balanço e o futuro da operação são o tema da nossa entrevista da semana. A gente conversa hoje com o cientista político Rui Tavares Maluf, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, que balanço a gente pode fazer desses 3 anos de Operação Lava Jato? De maneira geral, muito positivo. Eu acho que é um marco na vida pública brasileira, é muito do que está vindo e surgindo a partir do trabalho feito pela chamada Operação Lava Jato, será, no meu entendimento, uma mudança para o Brasil. Mas uma mudança que a gente vai observar mais para o médio e para o longo prazo. Não é uma coisa para hoje, talvez nem para amanhã, mas talvez já terá como uma etapa importante o ano que vem, 2018, quando elegeremos o novo presidente da República, o novo Congresso Nacional. Que mudanças? Olha, eu acredito, primeiro, com o nível de exigência do eleitor brasileiro. Isso, sem dúvida alguma, que é um aspecto cultural, não está propriamente na regra do jogo, tende, no meu entendimento, a aumentar bastante. Em segundo lugar, não há mais espaço para que as próprias regras do jogo, entre elas as regras político-eleitorais, não venham ser objeto de modificação. Eu acredito que o atual governo e, de certa maneira, o Congresso Nacional, ainda e quando o Congresso se encontre muito na defensiva, a própria forma desse Congresso Nacional se defender é ajudando a reformas serem feitas e essas que estão sendo objeto da sua análise no determinado momento. E dentro delas se encontra também a política. Esperamos que ela seja efetivamente realizada, pelo menos em alguns pontos. Primeira coisa que ficou muito claro é que rigorosamente ninguém mais é intocável nesse país. Ninguém está acima da lei. E não podemos ter pressa em achar que os políticos, que supostamente nós consideramos culpados, não estão sendo tocados, porque, puxa, quando que políticos tinham sido presos nesse país, ainda que de forma ou preventiva, temporária? O que a gente pode esperar daqui para frente? É um momento, obviamente, delicado, eu diria talvez um momento de impasse. E o Congresso vai ter que mostrar maturidade para separar aquilo que são os seus interesses pessoais, que é de se defender das acusações, e aquilo que é efetivamente se mostrar como um nome público à altura dos desafios. Nós temos que esperar que a Justiça faça o seu trabalho. E se a gente acredita na democracia, nós acreditamos que efetivamente o modus operandi da Justiça não é o nosso do cidadão comum. Não é necessariamente aquele das nossas expectativas. Nós podemos concordar ou não com decisões judiciais, mas nós temos que entender que elas são uma esfera própria, elas não estão sujeitas ao crivo popular diário, concordamos ou não, vamos votar para dizer se autorizamos que elas sejam implementadas ou não. É uma outra coisa, é um outro espaço da vida. É por isso que há uma separação de poderes. A seguir, extrema-direita perde as eleições na Holanda. Conservador segue no cargo, mas vai ter que fazer alianças para governar. E mais tensão na França com a explosão de carta-bomba na sede do FMI em Paris, um dia depois de explosivos serem encontrados no prédio do ministro das Finanças da Alemanha. A Holanda diz não à extrema-direita. O partido anti-imigrantes não foi o escolhido para comandar o país, com resultado abaixo do esperado nas eleições parlamentares. O atual primeiro-ministro, o conservador Mark Rutte, deve seguir no cargo, mas vai precisar de alianças para governar.
Com o maior número de partidos que alcançaram representação no parlamento, o partido vencedor de centro-direita não conseguiu maioria absoluta, apesar de ter alcançado o maior número de cadeiras com folga. Mark Rutte deve começar nos próximos dias a organizar uma coalizão para governar o país. O líder da extrema-direita, Geert Wilders, viu seu discurso islamofóbico, anti-imigrantes e anti-União Europeia rejeitado nas urnas. A Europa respira com alívio diante do resultado e acredita que a derrota da extrema-direita holandesa dá sobrevida ao bloco. O novo decreto anti-imigrantes de Donald Trump, que entraria em vigor hoje, foi barrado pela Justiça. A decisão é de um juiz federal do Havaí, que julgou um pedido do Estado havaiano alegando a inconstitucionalidade do texto. A exemplo do primeiro decreto, o novo projeto também barrava a entrada de imigrantes de 6 países de maioria muçulmana nos Estados Unidos. Trump condenou a decisão do juiz e prometeu defender a medida na Suprema Corte do país. O Parlamento Europeu pune o deputado polonês Janusz Korwin-Mikke por ter declarado que as mulheres devem ganhar menos porque são mais fracas, menores e menos inteligentes. O deputado vai ficar 30 dias afastado do cargo e deve pagar uma multa que ultrapassa 9.000 euros. Essa não é a primeira punição contra o polonês, que sofreu sanções em 2012 por comentários racistas e em 2015 por fazer uma saudação nazista no plenário. E agora de manhã uma pessoa ficou ferida na explosão de uma bomba no escritório do Fundo Monetário Internacional em Paris. Segundo a polícia, tratava-se de uma carta que explodiu assim que o envelope foi aberto. Por segurança, funcionários foram retirados do edifício. Os agentes investigam de onde vem a carta. O atentado acontece um dia depois de um pacote explosivo ter sido encontrado no prédio do ministro das Finanças da Alemanha. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu Cortez. Bem-vindo. Tudo bem, Gabi? Tudo bem? Salve, Cadu. Bem-vindo. Salve, tranquilo. Vamos lá para a nossa hora de esporte. Muitos gols ontem, uma rodada completa que começou à tarde e terminou somente à noite. A gente daqui a pouco vai ver os gols. Começa com o tênis, com o Brasil em quadra e o confronto também entre Roger Federer e Rafael Nadal. Vamos ver. O chamado Fedal, Federer versus Nadal, e vitória em menos de uma hora por 2-0 do suíço, diante do Nadal, que foi encurralado pelo adversário, jogando dentro de quadra, encaixando bolas vencedoras e literalmente absoluto. Pela primeira vez na história, Roger conseguiu emplacar 3 vitórias seguidas sobre Rafa. Agora o suíço terá pela frente o vencedor de outro grande jogo do dia, em que Nick Kyrgios, pela segunda vez seguida, eliminou Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo. O australiano arriscou o primeiro e segundo saques potentes, sem diferenciar, e deu certo. Nas duplas, o mineiro Marcelo Melo e o polonês Lukas Kubot avançaram à semifinal, batendo a parceria formada pelo australiano Nick Kyrgios e o sérvio Nenad Zimonjic por 2-0. Pela frente, o mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, que também avançaram na chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells. Parabéns aí à torcida para a dupla, menos um dos brasileiros, sem dúvida nenhuma, deve avançar à grande final. E finalmente começou também o Mundial de Surf desse ano, vamos ver como é que foi. E já começou cheio de emoções. Gabriel Medina machucou o joelho na aterrissagem de um aéreo e saiu do mar mancando. Mesmo assim, provou o domínio e venceu com sobras o havaiano Ezequiel Ló e o amigo Igor Dantas, avançando à terceira fase. Jadson André também foi bem. O potiguar parecia insaciável e não poupou esforços para pegar uma onda atrás da outra e se impor sobre o taitiano Michel Bourret e o americano Conor Coffin. Cotado ao título da primeira etapa da perna australiana, Filipinho Toledo foi surpreendido pelo português Frederico Moraes. Apesar de estreante no Tour, o surfista de Cascais não é uma zebra e desbancou o brasileiro que vai lutar na repescagem. Atual campeão mundial John Florence passeou diante dos australianos Conor O'Leary e Mike Wright. No fim do dia, Adriano Souza mostrou um arsenal de armas para vencer os australianos Bad Durbridge e Josh Kerr na estreia. Mineirinho, campeão mundial de 2015, combinou manobras fortes com aéreos para dominar os rivais em grande estilo. Hora dos gols, Libertadores, Copa do Brasil, Liga dos Campeões, vamos lá.
O Mônaco, que perdeu por 5-3 da Inglaterra, deu troco. Ontem derrotou o Manchester City por 3-1. O time francês abriu 2-0 com Mbappé e Fabinho. Sané descontou para os Citizens, mas Bakayoko fez 3-1 e garantiu a classificação monegasca às quartas de final da Champions. Copa do Brasil, São Paulo está garantido nas quartas de final da competição com um pouquinho de emoção, já que saiu atrás do ABC, gol de Márcio Passos. O empate saiu com Cueva. O time tinha a vantagem da vitória por 3-1 no Morumbi. Com domínio absoluto, o Cruzeiro derrotou o Muricy por 3-0 e avançou sem sustos. O time de Mano Menezes definiu o marcador com 2 gols contra do adversário Cláudio e Deizinho e um de Rafael Sobis, que fez de pênalti. Com tranquilidade, o Internacional goleou o Sampaio Corrêa por 3-0. O atacante Carlos fez 2 e D'Alessandro fechou a goleada. Pela Libertadores, o Flamengo criou chances, não se intimidou, mas acabou perdendo para a Universidade Católica do Chile. Santiago El Tanque Silva de cabeça fez o único gol do jogo. E o Palmeiras em casa venceu nos acréscimos aos 50 minutos o Jorge Wilstermann da Bolívia. Depois do bate-rebate na área, Felipe Melo rolou para Keno, que tocou em Roger Guedes, que cruzou o rasteiro na medida para Yerry Mina completar para as redes. Hoje tem Copa do Brasil ainda, o Corinthians enfrenta o Luverdense, fechando a rodada. Valeu, gente. Valeu, Cadu. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Tchau. Jornal A Cultura Primeira Edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre os efeitos das alterações do clima no nosso dia a dia. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.